Aquele homem, ele estava dando testemunho de crente. Aleluia! E quando nós damos testemunho de crente, engraçado que Deus levanta pessoas para nos ajudar. Levanta pessoas igual essa mulher para preparar um quarto para a gente quando a gente está cansado para descansar. E a Bíblia fala que naquele quarto tinha uma cama. E quando eu falo de cama, irmãos, eu me lembro de descanso. E tem pessoas que entraram aqui nesta noite que não estão com descanso. Entraram pessoas aqui nesta noite que estão vivendo sem paz, atribulado. Você não está conseguindo dormir porque você está sem paz. Mas eu quero profetizar que nessa noite tem cama de Deus para você. A Bíblia fala lá no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Isso é palavra profética. Você que não tem descansado, crede em. Deus está vendo a tua aflição, está vendo que tu estás em casa e sem paz. O Senhor desta noite na noite, você está dizendo: eu tenho descanso. Levante a sua mão e diga assim: eu recebo descanso. Jesus disse assim: eu vos dou a minha paz vos dou. E não é tanto crente com depressão, é tanto crente com atribulado. Esquece que a palavra diz que, aleluia, o Senhor nos deu paz. Mas o que acontece é que os crentes não conseguem se apropriar da palavra. Oh, Deus maravilhoso! Ele sai de um culto abençoado como esse, sai dizendo: eu creio. Mas quando bate a tribulação na sua porta, dá uma amnésia gospel, que você esquece do que está dentro da palavra. Você esquece da promessa que Deus te fez. Você esquece do Pai que cuida de ti. Você esquece que tudo está no controle dele. A gente pregar que Deus é meu refúgio, a minha fortaleza, é muito fácil pegar esse microfone, né, irmão? Não porque Deus vai fazer. E quando na verdade você está precisando de um já de Deus. Não é assim? A gente é que Deus é o meu refúgio. Eu passando tribulação, eu disse: Deus, meu chão acabou, meu chão foi-se embora. Eu vi meu pai morto. Queima a roupa, mataram ele. Eu vi meu pai morto no chão, depois eu venho contar esse testemunho aqui, mas eu vou seguir outra direção. E eu vendo meu pai morto no chão, disse: Senhor, o que é isso? Eu prego que tu és fiel, que tu és segurança. E meu pai é tão honesto, vem 3 bandidos, dá 6 tiros nele, ele morre. Aí o Senhor disse assim para mim: minha filha, tu não prega que eu sou consolo? Tu não prega que eu sou o teu pai, eu sou o teu amigo? E agora viva. Meu Deus! Aleluia! Você não fala, então você tem que viver. Você está entendendo? Diga amém. Amém! A Bíblia está escrita em Filipenses que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E essa paz que Deus nos dá, o mundo não tem. E os crentes estão vivendo igual o povo do mundo, olha para cá, atribulado, com o dia de amanhã. Eu quero dizer que a partir de hoje você vai ter que mudar esse pensamento, meu irmão. Você é crente em Jesus. Glória a Deus. O Senhor disse: ei, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não se preocupe com o que você vai comer, não se preocupe com o que você vai vestir, porque essas coisas procuram os gentios. Mas buscar primeiramente o reino de Deus. Aleluia. Olha, irmão, diga assim: está preocupado com amanhã? Estou preocupado com amanhã. Fique não. Fique não. Glória a Jesus. Está escrito que cada dia basta o seu mal, irmão. Amanhã é amanhã, hoje é hoje. E o Senhor está dizendo: amanhã eu cuidarei de você. Hoje eu não cuidei de você. Eu não cuidei de você hoje. Amanhã eu vou cuidar de você.
mesa. E quando a gente fala de mesa, é um negócio que se encaixa muito com os crentes, né? Porque quando a gente chega na casa dos crentes, a gente senta logo na mesa, né? Quando a gente chega na casa do crente, vai logo pra cozinha, né, irmão? Aí chega lá na casa do irmão Marco, vai logo pra cozinha, comer pão com café, cuscuz, valhada, né, irmão? Muita coisa, viu? É muito chique, irmão. É Deus que nos manda, meu. Ô, Glória, aí escute, naquele quarto de mesa. E eu quero lançar uma palavra profética para a tua vida a partir de hoje. Lá em Deuteronômio 28 está escrito que você não vai pedir emprestado, mas você vai emprestar amor. Se a gente parasse para contar, o culto ia ser até amanhã de manhã, acho que nem ia até passar 3 dias para contar. E nesse dia, 4 anos atrás, eu estava na minha casa com a minha mãe, a minha irmã novinha, tinha 5 anos de idade, e não tinha nada para comer dentro de casa. E a gente reclama porque tem um cuscuz, né? Todo dia cuscuz reclama. Cuscuz é bom demais, irmão. Tem gente que está debaixo numa passarela da ponte, uma caixa de banana comendo lixo. E você já jantou hoje, você já comeu hoje. Você glória a Jesus. Glória a Deus. Segunda-feira, eu lembro como se fosse hoje. Minha mãe olhou pra mim e disse: minha filha não tem nada pra jantar. Aí eu disse: amém. Glória a Deus. Vamos para a oração, irmão. Bora. A gente não tinha jantado, trocamos de roupa e tal coisa, irmão. Não tinha quem dissesse que a gente não tinha nada na geladeira. Porque aí foi tão chique, irmão. Pense. Eu botei o melhor perfume, botei a melhor roupa. Glória a Jesus. Aleluia. Olha, presta atenção. Chegamos lá nesta oração. E a irmã que estava dirigindo o culto disse assim: irmãos, olha pra cá, presta atenção. Se liga, não. Segura a mão do seu irmão e diga: o que é teu é teu. Não é pra segurar, não, irmão. Foi o que aconteceu lá. Receba a obra de Deus. Aleluia! Ninguém toma. Aí, meus queridos, e a gente sem jantar, viu? Sem comer. Aí a comunhã veio com a mão, a irmã veio com um papelzinho enrolado. E os crentes já têm esse negócio, né? Uns papelzinhos enrolados, botar na mão do irmão, pega que foi Deus que mandou. Agora. Aí quando ela voltou, tinha um papel. Ela desembrulhou, tinha uma nota de R$100. Quem não ia jantar, eu não esperei nada, nem eu tô fome, irmão. Vim embora morrendo de fome. Eu disse: maninha, a gente vai aqui só para dar glória e pegar essa providência. Para quem não tinha jantado, parou no cachorro quente, deu cachorro quente, deu Coca-Cola, rolou na cara do cão e disse que ele era fiel. O Espírito Santo de Deus que conhece a tua necessidade. Aleluia! Ele conhece aquilo que você está precisando. Ele sabe a conta que você tem para pagar amanhã. Ele sabe o que você tem para pagar. E eu quero lançar uma palavra profética. Haverá providência de Deus na sua vida. Agora levante a sua mão e diga assim: eu recebo providência de Deus. Palavra tem poder, viu? Glória a Deus! Você está declarando, é por fé. Depois você vai contar o testemunho. Contar testemunho assim, de Deus. Eu gosto de contar, mas a hora não dá. Já é 9 horas. E ali naquele quarto, irmão, conversa, porque não é crente ainda não. Naquele quarto não tinha apenas uma cama nem uma mesa, Luciano. E uma cadeira. Eita glória. E essa cadeira é um pouco estreita, irmão. Esse negócio estreito. É cadeira. Porque Jesus insiste na cadeira pra gente. Meu Deus do céu.
marido. Na cadeira de Deus, alguém olha e diz, olha, só quer sentar na cadeira. A cadeira de Deus é porque alguém diz, não, só quer ser, só quer cantar, só quer pregar, só quer pastorear. Quando na verdade quem deu a cadeira foi Deus, ele não quer saber de ninguém. Ele disse, ei, eu te dei uma ordem, e você tem que cumprir essa ordem. Eu me lembro agora de Davi. Davi, aquele menino tão pequenininho que ninguém dava nada por ele. Nem para um banquete que Samuel, o profeta, chegou na casa e não foi chamado. Ele estava lá no campo cuidando das ovelhas. Aí Samuel passa Abinadab, e passa Eliabe, e passa Samar. Ele olha para Abinadab, um dos filhos de Jessé, e diz, Deus certamente será esse o rei, porque tem aparência de rei, né? Sabe falar, sabe pregar, tem bom de pregador, é afinado, né, irmão? Tem cara de pregador, será que é esse? Aí Deus olha para Samuel e diz, ei, Samuel, tu tá muito enganado. Eu não olho a aparência, porque o homem olha teu cabelo, o homem olha tua roupa, o homem olha teu sapato, mas o Senhor, ele diz, ei, eu olho e som do escadrinho, os quais. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Davi estava lá. Aí o profeta Samuel, olha, estou terminando, presta atenção. O profeta Samuel olha e diz assim, acabou, foi o filho, porque nem não é. Aí já disse, tem um que está cuidando das ovelhas, dá um microfone, que esse aqui ficou. A filha já era. Aleluia. Aleluia, pronto. Aleluia. Glória. Cadê? Acabou? Não, tem um pequeno, falta o menor. Tem uma coisa, cadeira só vem pra quem é menor. Cadeira de Deus. É verdade. Tem umas cadeiras de Deus, tem as cadeiras, né? Que não é de Deus. É verdade. É do homem. Era inteira, viu? Em cadeira que não é Deus que dá. Tem cadeira que é o homem porque quer, que às vezes a pessoa tem nem chamada e quer. Né, irmão? Olha, presta atenção. Se liga aí no céu. Aí Davi manda chamar o pequeno, o menor. Porque eu aprendi uma coisa, tô terminando. Os vasos de Deus são tudo igual. Os vasos de Deus são tudo igual. Os vasos de Deus são... Olha pra cá. Os vasos de Deus são tudo do mesmo tamanho. Olha, se tiver um que está passando, tá grande, tá nivelando com os outros, aí já vai lá e quebra, refaz, pra ficar do mesmo tamanho. Ô papai, tu é lindo. Cadeira só vem Tu és lindo. para o menor. Aí quando chama Davi chega e diz, a gente só vai sentar na mesa quando Davi chegar. Oh, glória. Aí tem outro irmão que Deus promete uma cadeira a ele, que o nome dele é Salomão. Deus promete, Deus disse para Davi que um dos filhos dele, aliás, o filho Salomão, ele queria reinar. Só que o seu irmão Adonias espalhou pela cidade dizendo que iria reinar. Adonias matou boi, matou vaca, disse, eu vou reinar. Mas a promessa tinha sido para Salomão. Batseba, aquela mulher que caiu no adultério com Davi, vocês lembram dessa história? Davi caiu no adultério com Batseba, e o filho de Batseba, chamado Salomão, foi que teve a promessa que iria ser o rei de Israel. Só que Adonias queria, porque queria tomar aquilo que era de direito de Salomão. Mas eu quero dizer, nessa noite, aquilo que é para você, é para você. Ninguém pode tomar para você. Por mais que alguém queira desviar, por mais que alguém queira colocar areia, aquilo que está determinado será feito. Pessoas que querem atrapalhar. Tem pessoas que querem botar areia. Tem pessoas que querem falar, querem difamar, querem botar areia. Mas eu quero dizer,
eu faço e acontece. Não, deixa Deus te apresentar. É melhor a honra de Deus do que a honra do homem. Porque a honra de Deus, o homem te coloca lá em cima, mas quando ele quer, ele derruba e diz: olha, ele está aí porque fui eu que fiz. Ele está aí onde ele está porque fui eu que fiz, fui eu que dei. Mas a honra de Deus, você sai lá do pasto, cuidando das ovelhas, ninguém te conhece. Aí Deus cria circunstância para lhe honrar na terra. Nesse quarto não tinha só uma cama, uma mesa e uma cadeira. Estou terminando agora. Tinha um candeeiro. Eita glória! Fala é candeeiro. Eu gosto, porque tem luz, tem azeite, né? E já foi falado aqui que o crente não pode ficar sem azeite. E tem muito crente morto espiritual dentro da casa do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo uma epidemia de frieza dentro da igreja. E eu estou aprendendo que a intenção de Satanás, olha para cá, não é tirar o crente da igreja e deixar ele lá no mundo. Olha para cá, Deus vai ver o que eu vou falar. É matar ele e deixar ele dentro da igreja. Peso espiritual, mortos espirituais. Tá vendo culto como esse? A gente está sentindo a presença de Deus, mas não sente nada. Ele está igual uma geladeira, não sente nada. Ele está aqui, mas a mente dele não está aqui não. Está lá no Facebook, está lá nos amigos, está lá no céu, está lá na roda, na rodinha. A sua mente está muito longe. E o Senhor, a vontade de Deus é abrir a sua mente, é derramar o azeite sobre você, porque dessa forma está não se conforme com o seu estado. Ei, é tempo de despertarmos. Não se conforme com essa mesmice. Não se conforme. Lembra quando você orava mais? Lembra quando você lia mais a Bíblia? Hoje você não pega mais na Bíblia para ler. Quando vai ler a Bíblia dá um sono. Quando vai ler a Bíblia, você pega até a Bíblia para ler. Mas aí vira a cabeça, vai dar um cochilo. Acorda, esquece de ler a Bíblia. Quando vai ler a Bíblia dá uma fome. Vai na geladeira, vai comer, vai tomar água. Aleluia, mas o Senhor quer que você rompa essa barreira. O Senhor quer que você mergulhe no oceano do Espírito. Aleluia! Não se conforme com essa mesa. Glória a Deus! Eu vou em todo canto, irmão. Eu vou em todo canto. Tanta igreja que eu entro, que eu vejo tanta pessoa morta. Eu digo: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou num cemitério. Estou no vale de ossos secos. E para Deus soprar a vida é necessário a gente profetizar. E quando nós falamos de candeeiro, nós falamos de luz. Quando falamos de candeeiro, nós falamos de azeite. E eu quero profetizar que a partir deste culto, não é emocionalismo, não é porque a gente está aqui que a gente não faz nada, mas é porque o Senhor marcou na data deste dia, dia 26 de outubro, aleluia, sábado, às 9h05, o Senhor resolveu, olha para cá, marcar um encontro contigo nessa noite e dizer: ei, eu estou te dando uma chance para você descer. Eu estou te dando uma chance para você buscar mais a minha presença. Levante a sua mão e diga assim: eu recebo a azeite de Deus. Glória a Deus. Quantos entenderam o que Deus falou aqui nessa noite? Diga amém. Deus operar não precisa de muita coisa. Mas eu tenho certeza que você entendeu aquilo que Deus quis falar contigo. Eu quero chamar aqui as pessoas para nós ungirmos. Amém, pastor? É estreito. Mas glória a Jesus.